Alguma vez você já se perguntou quais segredos e loucuras aconteceram por trás das câmeras de encurralado? Desde perseguições em alta velocidade até riscos reais que quase terminaram em tragédia e um caminhão transformado no vilão mais aterrorizante da história, este filme redefiniu o suspense. Hoje eu trago 15 fatos raríssimos que farão você ver o filme com outros olhos. Prepare-se para alucinar. Número 15. A inspiração do caminhão fantasma. Histórias de estradas reais. Antes de escrever Encurralado, Richard Matheson reuniu relatos reais de caminhoneiros que contavam encontros próximos com motoristas agressivos em estradas desertas. Alguns falavam de caminhões que apareciam e desapareciam sem explicação, ou de perseguições intermináveis onde a estrada parecia dobrar-se à vontade do motorista fantasma. Outros mencionavam sombras que se moviam de maneira estranha dentro do veículo, a luzes que piscavam de forma antinatural e sons mecânicos que pareciam ter vontade própria. Matheson pegou essas histórias, misturou com sua paranoia de 22 de novembro de 1963 e criou a ideia do caminhão como um inimigo implacável que não apenas perseguia, mas parecia ter consciência própria. O escritor até visitou estradas solitárias na Califórnia e em Nevada, observando o comportamento de veículos pesados e documentando cada manobra, como curvas bruscas e freadas repentinas, para que a perseguição em seu relato parecesse autêntica. Essa abordagem transformou uma narrativa cotidiana em uma história de terror psicológico única, onde o medo não vinha de monstros sobrenaturais, mas da mecânica cotidiana convertida em ameaça viva. Além disso, Matheson incorporou a ideia de que a própria estrada poderia conspirar contra o protagonista. Curvas traiçoeiras, declives e travessias pareciam feitas para colocar David Mann ao limite, ou antecipando a sensação de desespero e vigilância constante que Spielberg mais tarde levaria à tela. Número 14. A luz que atormenta. Como os faróis se tornaram um personagem, Spielberg sabia que os faróis do Peterbilt poderiam ser um recurso aterrorizante se usados corretamente. Em várias cenas, ele ajustou o ângulo e o brilho para que o veículo parecesse olhar diretamente para David Mann. Técnicas de iluminação foram combinadas com fumaça e poeira do deserto, criando feixes que se moviam como olhos brilhantes à noite. Essa decisão transformou a luz em um personagem adicional, aumentando a tensão sem mostrar o motorista. Mas Spielberg não pensou nos faróis apenas como recurso visual. Ele trabalhou também com os operadores de câmera para sincronizar os feixes com os movimentos de David Mann e a posição do Peterbilt, de modo que cada clarão gerasse uma sensação de perseguição personalizada. Em algumas cenas, espelhos e refletores foram posicionados estrategicamente para multiplicar a luz, fazendo com que o caminhão parecesse maior, mais próximo e mais agressivo do que realmente era. Foram adicionados até elementos quase imperceptíveis, como o piscar irregular dos faróis ao tocar poeira ou terra, dando a sensação de respiração mecânica. A luz deixou de ser apenas iluminação, tornou-se uma mensagem, um aviso de perigo e um contato visual com a vítima, fazendo com que o público percebesse o Peterbilt como um ser com consciência própria. Número 13. Efeitos práticos extremos. Quando a estrada se tornou letal. Para filmar as perseguições, rampas improvisadas foram instaladas e objetos de madeira e metal eram disparados à frente do Peterbilt para simular obstáculos reais. Cada impacto precisava ser cronometrado milimetricamente para evitar acidentes fatais. Spielberg e sua equipe passaram dias ensaiando essas manobras, transformando a estrada em um cenário perigoso, quase um labirinto vivo que aumentava a sensação de perseguição e urgência. O nível de risco era tão alto que alguns membros da equipe chamavam esses dias de guerra, porque mesmo a menor distração podia causar um desastre real. Detalhes como pedaços de metal saltando pelo ar, troncos rolando na estrada e latas explodindo ao contato reforçavam a ideia de que o caminhão não apenas perseguia, mas dominava cada obstáculo em seu caminho. Spielberg aproveitou cada acidente simulado como oportunidade narrativa. A poeira levantada virava neblina que escondia movimentos, as sombras projetadas pelos objetos criavam ângulos inesperados de ameaça,
e cada curva do Peterbilt era cuidadosamente calculada para maximizar a tensão, mesmo em planos que pareciam improvisados. Essa abordagem híbrida de perigo real e coreografia meticulosa permitiu que a perseguição parecesse autêntica, aí elevando o suspense a níveis que poucos filmes da época conseguiram. Número 12. O rugido que não era humano. Como os sons transformaram o caminhão em uma besta viva. Para aumentar a sensação de terror sem mostrar o rosto do caminhoneiro, Spielberg utilizou uma mistura de sons reais de caminhões e efeitos inventados em estúdio. Os grunhidos metálicos, rangidos de freios e batidas do motor nem sempre vinham do Peterbilt real. Alguns foram gravados com portas de carros amassadas, a correntes e tubos enferrujados, criando uma sonoridade quase orgânica que transformava o caminhão em uma criatura viva. Até foram adicionados gritos de animais e rugidos distorcidos, misturados cuidadosamente para que o espectador sentisse que a estrada em si estava perseguindo David Mann. Spielberg colaborou de perto com o designer de som Ben Burtt, que experimentou combinando gravações de lobos, leões e búfalos com percussão metálica, criando um efeito híbrido que não parecia nem humano nem mecânico, mas assustadoramente consciente. Cada cena foi projetada para que o rugido acompanhasse a tensão narrativa. Desde o primeiro rangido de metal ao se aproximar do caminhão até os golpes finais sobre pedras e barrancos, o som tornou-se um guia emocional que amplificava o desespero de David Mann. Esse detalhe demonstra como Spielberg já dominava a manipulação do som como ferramenta de terror psicológico, muito antes dos grandes efeitos especiais digitais, e como uma simples mistura de ruídos podia transformar um veículo em um monstro vivo, capaz de perseguir e sentir o espectador. Número 11. O nome secreto do vilão, o Peterbilt, que quase teve identidade própria. Embora todos se lembrem do caminhão como um monstro anônimo, Spielberg inicialmente pensou em dar-lhe um nome próprio para reforçar a sensação de ameaça. Durante a pré-produção, ele o chamou de O Homem de Aço da Rota 66, uma referência às estradas empoeiradas dos Estados Unidos e ao mito do caminhoneiro fantasma que persegue viajantes desprevenidos. Embora o nome nunca tenha aparecido na tela, nos roteiros originais e nas anotações de produção ele era mencionado constantemente. Essa escolha reflete como Spielberg, desde jovem, já pensava no veículo como um personagem com personalidade, intenções e presença própria, além de ser apenas um objeto de perseguição. O diretor chegou a imaginar a história do caminhão como se ele tivesse motivações internas. Não era apenas um meio de transporte transformado em ameaça, mas um ser com consciência limitada, quase um antagonista inteligente que escolhia quando e como atacar. Nos documentos de pré-produção havia notas sobre seu temperamento, a paciência e fúria, tratando cada cena como se o Peterbilt tivesse reação própria às ações de David Mann. Além disso, foram planejados detalhes físicos para que essa personalidade se refletisse visualmente. Manchas de óleo estratégicas que pareciam cicatrizes de batalha, amassados na cabine que davam um aspecto veterano, e faróis iluminados para transmitir emoções como raiva ou alerta. Pequenas placas e acessórios foram colocados no caminhão como se fossem troféus de vítimas anteriores, reforçando a ideia de que o veículo tinha história própria. Essa humanização do caminhão não apenas intensificou o terror psicológico, mas também permitiu que Spielberg trabalhasse com planos e movimentos de câmera como se estivesse retratando um ator vivo. O Peterbilt não era inerte, respondia à narrativa e criava tensão em cada tomada. Assim, o filme transformou um objeto cotidiano em um ser mítico na estrada, mostrando que até veículos podem adquirir caráter e peso dramático no cinema. Número 10. A cabine assassina. Como uma cena quase terminou em tragédia real. Uma das cenas mais desesperadoras do filme ocorre em Snakerama, um posto de gasolina bizarro no meio do deserto que também funciona como viveiro de cobras. David Mann entra em uma cabine telefônica de vidro para chamar a polícia, apenas para ver o caminhão acelerar implacavelmente em sua direção, destruindo cercas e atropelando tudo pelo caminho. Nos bastidores, a tensão era palpável. Não havia orçamento,
Há tempo nem uma segunda cabine telefônica para tentar novamente. A cena precisava ser feita de uma só vez e perfeita. O dublê Bill Lofting acelerou o caminhão real contra a estrutura de madeira e vidro. Dennis Weaver teve que pular no último milésimo de segundo antes do impacto. A expressão de puro terror no rosto de Weaver enquanto os vidros estouravam e a estrutura desabava não é atuação. Ele quase foi atropelado e esmagado de verdade pela estrutura em queda, demonstrando que o perigo nas filmagens de guerrilha de duelo era tão real quanto a poeira do deserto que vemos na tela. Spielberg e sua equipe conseguiram capturar cada ângulo, cada reação e cada estilhaço de vidro, elevando o suspense e a sensação de caos a um nível cinematográfico sem precedentes. Número 9. Ao grito do abismo, a queda final e a conexão com o lendário rugido. A batalha épica entre o homem comum e a máquina do inferno alcança seu clímax quando David Mann finalmente consegue enganar o caminhão, fazendo-o precipitar-se de um penhasco rumo à destruição. Mas Steven Spielberg não queria que isso parecesse apenas um acidente de trânsito comum. Ele queria que o público sentisse que estava matando um monstro. Se você aumentar o volume e ouvir com atenção, enquanto o Peterbilt enferrujado rola pelo abismo, misturado com o barulho ensurdecedor de metal torcido e pedras, há um som estranho e animal. Spielberg revisou os arquivos da Universal e tomou emprestado o efeito sonoro do rugido da criatura do clássico O Monstro da Lagoa Negra, 1954, inserindo-o sutilmente na queda. Ironicamente, o diretor gostou tanto do simbolismo de uma besta morrendo que usou exatamente o mesmo rugido anos depois, quando a carcaça ensanguentada do tubarão gigante afunda no oceano ao final de Tubarão, Jaws, 1975. Para Spielberg, o caminhão e o grande tubarão branco eram exatamente a mesma criatura implacável, apenas caçando em habitats diferentes. Até a maneira como o caminhão bate em pedras e árvores durante a queda foi planejada para que cada impacto produzisse um som evocando um animal, fundindo mecânica com animação sonora do terror. Número 8. Filmando na beira da morte, a loucura da guerrilha nos penhascos da Califórnia. Hoje, um filme com esse nível de dublês levaria meses para ser filmado com extrema segurança. A rede ABC deu a Spielberg míseros 10 dias para entregar tudo. Ele terminou levantando entre 13 e 16 dias, mas ainda assim foi um milagre logístico absoluto. Uma equipe filmava a mais de 80 km por hora à beira de penhascos, com as pesadas câmeras dos anos 70 amarradas precariamente nas laterais dos carros. Não havia fundo verde nem chroma key como nas cenas internas. Quando você vê David Mann dirigindo aterrorizado e gritando, a equipe técnica estava literalmente esmagada no banco de trás e no porta-malas do carro em alta velocidade. O nível de guerrilha era tão extremo que a equipe estava constantemente exausta e aterrorizada, temendo que um acidente fatal realmente acontecesse em qualquer curva cega da estrada do Soledad Canyon. Até Spielberg chegou a filmar algumas tomadas do próprio banco traseiro do carro de Dennis Weaver para capturar a perspectiva mais assustadora e realista, arriscando sua própria segurança para garantir autenticidade. Número 7. O dublê invisível, a única motivação de um monstro que nunca vimos. O que tornou a estrada assustadora é que quase nunca vemos o motorista. Ele é um fantasma na estrada, representado apenas por um braço peludo acenando ou botas sujas. Mas quem controlava aquela besta de dezenas de toneladas era o lendário dublê de Hollywood Bill Blade Lofting. Sendo um profissional dedicado, embora seu rosto não aparecesse, Lofting se aproximou do jovem Spielberg no set e perguntou qual era a motivação do personagem, porque queria saber por que ele queria tanto matar aquele estranho de gravata. Spielberg olhou para o dublê e deu a direção mais simples e genial possível. Você é apenas um filho da mãe sujo e podre. Essa é sua motivação? Foi exatamente com essa energia caótica e sem motivo aparente que Lofting dirigiu o caminhão, demonstrando que o mal puro e inexplicável é muito mais assustador do que qualquer vingança. Além disso, a coordenação do dublê com os efeitos de câmera, a poeira real do deserto e as manobras em ladeiras e curvas impossíveis
transformou cada perseguição em uma aula magistral de tensão visual, mostrando que o terror não precisa de monstros visíveis. Número 6. Ao vermelho como sangue, o carro da vítima que se tornou tática de guerra. A escolha do veículo da vítima, o pacato e medroso David Mann, interpretado por Dennis Weaver, foi tão cirúrgica quanto a do vilão. Spielberg exigiu que o carro fosse um Plymouth Valiant, e mais importante ainda, que fosse pintado de vermelho brilhante e chamativo. Isso não foi uma escolha de estilo para criar um personagem cool. Pelo contrário, o diretor sabia que o filme seria filmado nas estradas empoeiradas e desertas da Califórnia, cheias de cores pastéis, marrons e desbotadas. O carro vermelho servia como um alvo visual perfeito para o espectador e para o motorista do caminhão. Além disso, Dennis Weaver dirigia sob condições extremas, estradas não totalmente fechadas, calor do deserto e poeira real, aumentando a sensação de perigo. O vermelho vibrante gritava na tela como uma gota de sangue na areia, destacando a vítima o tempo todo e tornando impossível para David Mann se esconder na paisagem. Esse uso de cor mostra como Spielberg já brincava com a cinematografia para guiar a atenção sem necessidade de monstros fantásticos. Número 5. Encontrando o rosto do mal, o casting que transformou um caminhão em terror. Em um filme onde o vilão é um veículo, Spielberg tratou a estrada como o ator principal. Ele não pediu apenas um caminhão grande para a produção. Fez verdadeiros testes de casting no pátio do estúdio, avaliando dezenas de modelos diferentes. A escolha final foi um Peterbilt 281, ano 1955. O motivo foi que Spielberg ficou fascinado pelo design da cabine sobre as rodas e pelas janelas divididas, afirmando que de frente para o caminhão, com seu grade gigante e faróis redondos, parecia um rosto deformado, antigo e ameaçador. Ele mandou a equipe de arte jogar óleo, graxa, insetos mortos e sujeira por toda a lataria, e para que o veículo parecesse um veterano de guerra das estradas, uma besta mecânica que já havia matado antes. O caminhão era feito à mão com um chassi reforçado, e Spielberg cuidou de cada detalhe para que parecesse humano em sua malevolência, usando ferrugem, manchas e marcas de batalha para aumentar a ameaça. Se você notar as placas de carro penduradas no para-choque, representam os troféus das vítimas anteriores do monstro, e reforçando a narrativa de um inimigo com história e experiência mortal. Essa atenção ao detalhe fez com que o caminhão se tornasse um personagem com presença própria, ensinando ao público a temer sem precisar mostrar o rosto do motorista. Número 4. A perseguição real no dia mais triste da América. A premissa aterrorizante de Encurralado não surgiu do nada, e a verdade é mais assustadora que a ficção. O lendário escritor Richard Matheson, autor de clássicos como Eu Sou a Lenda, teve a ideia para o conto original após viver a experiência em carne própria. No dia 22 de novembro de 1963, Matheson dirigia por uma estrada deserta voltando de um jogo de golfe quando ouviu pela rádio a notícia impactante do assassinato do presidente John F. Kennedy. Em estado de choque e paranoia coletiva, um caminhoneiro agressivo começou a segui-lo muito de perto, colado na traseira de seu carro, buzinando e tentando tirá-lo da estrada por quilômetros. Matheson sobreviveu à perseguição e, ao ainda tremendo, usou o trauma e o clima de luto e desespero daquele dia para escrever a história de um homem comum sendo caçado por uma máquina sem rosto. Vale destacar que Matheson originalmente escreveu a história como um conto para a revista Playboy, mostrando como o medo psicológico e a paranoia coletiva podem ser mais aterrorizantes do que qualquer monstro físico. Essa experiência pessoal de Matheson estabeleceu a base para que Spielberg aplicasse um terror realista, transformando um objeto cotidiano em ameaça absoluta. Número 3. O filme que não queria crescer do El foi feito para a TV com 74 minutos, mas o sucesso fez a Universal lançar o filme nos cinemas europeus. Para atender ao requisito de 90 minutos, Spielberg gravou cenas extras, como a do caminhão ameaçando o ônibus escolar e a espera na passagem de trem. Essas adições intensificaram o suspense usando efeitos de vento e colisões para aumentar o perigo, além de aproximar mais o público de David Mann. Número 2.
A obsessão de Spielberg com Orson Welles. Spielberg queria que Dennis Weaver fosse o protagonista por causa de sua atuação em A Marca do Mal, 1958, onde interpretou um homem nervoso e vulnerável. Spielberg desejava um personagem comum, não um herói. E Weaver entregou uma performance intensa, suada e realista, o que aumentou a sensação de desespero e medo no filme. Número 1. O mapa de guerra em miniatura. Com um orçamento limitado, a Spielberg usou seu quarto de motel como sala de planejamento, criando um mapa gigante da estrada e usando carrinhos de brinquedo para planejar as perseguições. Essa abordagem criativa e improvisada foi fundamental para filmar uma das sequências de ação mais icônicas da TV, mostrando que engenhosidade pode substituir efeitos especiais caros. Encurralado nos ensina que o terror pode ser simples e eficaz, com a criatividade de Spielberg transformando uma história de estrada em um clássico do cinema. E agora que você conhece os segredos, os perigos e as loucuras que se escondem por trás de Encurralado, me diga uma coisa: você enfrentaria um caminhão assassino no meio do deserto sem saber de tudo isso? Se isso te surpreendeu, te fez rir ou te deixou de queixo caído, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Aqui continuamos destruindo mitos, filmes e curiosidades como nunca antes.